Hi there, aqui é Eveline do Que Tal Idiomas e hoje eu vim trazer mais um tópico que eu acho que ainda não falei aqui no Que Tal sobre gramática. Porque falar de livro é melhor, entendeu? E falar de filme também, mas é o que tem, porque gramática é importante, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre do e does. O que são, o que eles comem, de onde vêm. Não faço a menor ideia. Solta a vinheta. Tu, 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 tu. Ok, so do and does. What the hell? O que é isso? Então, o do e o does, eles são o que a gente chama de verbo auxiliar, certo? Eles são o mesmo verbo, e vou dizer porque eles são o mesmo verbo, mas eles são verbos auxiliares do presente simples, que a gente também tem no português, certo? E por que a gente chama dos verbos auxiliares? Vamos supor, em português, a gente pode falar frases do tipo, a frase tu vens, a gente pode fazer com uma entonação diferente e a gente saber que é uma pergunta. Por exemplo, tu vens pra cá? Então, certo? A gente pode fazer isso. Só que no inglês isso não acontece. A gente precisa dos verbos auxiliares para auxiliarem os verbos principais da frase, certo? Então, por exemplo, eu posso falar uma frase em português, como eu já falei, tu vens, ou tu não vens, não é? Beleza. Só que no inglês a gente precisa desses verbos auxiliares. No caso do presente simples, como eu já falei, do and does. Por exemplo, uma frase simples no present simple, que é I speak English. I speak English. Simples, afirmativa, massa. A gente não precisa do verbo auxiliar, certo? Só quando eu vou fazer ela como pergunta, eu vou colocar o do na frente da pergunta. Por isso que o verbo auxiliar precisa estar lá. Então, quando é uma questão, eu uso o verbo auxiliar. Do you speak English? Do I speak English? Então, afirmativa. I speak English. Pergunta. Do you speak English? E na negativa, eu tenho que usar a forma negativa do do, certo? I don't speak English. Beleza, entenderam? O do é facilzinho. Só que a gente tem o does, certo? O does. E o does é pro quê? É a flexão do do. O que é que acontece? No inglês a gente separa os pronomes. Temos certos pronomes. I, you, he, she, it, we and they. Certo? E tem o you também no meio, só que o you a gente usa tanto pro singular, tanto pro plural. Tanto pro singular quanto pro plural. E o que é que acontece? O do a gente vai usar pro I, you, we and they. I, you, we and they. E o he, o she, o it? A gente precisa fazer a flexão, certo? Aí você me pergunta, Evelina, flexão de número, gênero ou grau? Não faço a menor ideia, porque eu sou formada em inglês e não em português. Sou obrigada a nada, não preciso saber se é de número, gênero e grau. Mas acho eu que é a flexão da terceira pessoa, do singular, certo? Talvez seja, talvez não. Pessoas que sabem de português, help. Então, pro he, pro she e pro it, que são a terceira pessoa do singular, a gente usa o does. Mas o does é simplesmente a flexão do do. Só que a gente usa para essas três pessoas, certo? No caso, vamos transformar aquela frasezinha que eu falei no começo pro do, pro simple, e vamos transformar para pergunta e para negativa do present simple com essas três pessoas, certo? Vamos usar o he. Se eu for usar o he no negativo, na pergunta, eu vou dizer Does he speak English? Does he speak English? Ok? E se for uma negativa, eu vou usar o verbo auxiliar negativo. He doesn't speak English. He doesn't speak English. Massinha, né? Ah, Evelyn, mas tu não falou da terceira pessoa na afirmativa sem o verbo auxiliar. Então, essa é a questão. Esse é o pulinho do gato, certo? Quando é na terceira pessoa na afirmativa, do singular, no caso, né? A gente tá falando do he, do she e do it. A gente precisa colocar um S, um ES ou um IES. Por que diabos eu preciso colocar isso? Porque é da língua, certo? A flexão da língua. Quando é na terceira pessoa do singular, present simple, tô falando present simple, certo? O present simple a gente usa para hábitos, para fatos cotidianos, para rotinas, beleza? No presente.
Quando é isso, a gente precisa colocar o IS, o ES, sorry, ES, IES ou S, ok? E essas regrinhas vocês podem dar uma olhada depois, ou outro dia a gente pode conversar sobre elas. A gente pode conversar especificamente sobre o present simple, ok? Na terceira pessoa. Então a gente coloca no afirmativo, o do speak English. He speaks English. He speaks English. E lá na pergunta ou na afirmação, eu coloquei o S no verbo principal? Não. Quando a gente usa o verbo auxiliar, que ele tá flexionado, a gente não precisa fazer flexão no verbo principal. Ok? Acho que deu, né? Então, assim é? Was that simple? Se não entenderam, manda pergunta pra gente que a gente dá uma ajudada. Alright? That's it. Stay home, stay safe. Like, subscribe and beijo nas crianças.